Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos na aula do dia 27 de agosto de 2021. Nós temos aula de português e de matemática. Vou deixar um tempo para vocês maior, vou explicar bastante, porque hoje nós vamos realizar uma produção de texto em português, tá bom? Então prestem atenção nas etapas. Se quiser assistir então aos vídeos, eu mandei os vídeos também que tem no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, falando então como fazer essa produção de texto, pensando que você tem que fazer um rascunho, tá bom? Desse texto. Olha lá, nós estamos em português na página 12. Na página 12 está falando o seguinte, aula 7, planejando nosso relato pessoal. Nós falamos bastante sobre esse assunto, mostramos também todas as características desse relato pessoal, que fala em primeira pessoa e descreve, então, um momento importante na vida desta pessoa. Então, o que nós vamos aprender? Então, você irá começar o planejamento de uma narrativa pessoal sobre um dia inesquecível. Então, você vai lembrar um dia importante em sua vida, né? E aí, antes de você relembrar, já vai selecionando, já vai escolhendo o dia que você vai, então, o quê? Descrever para a professora. E aí nós temos uma fala do jornalista e escritor Gilberto de Menstein. Ele fala o seguinte de um relato que ele fez, né, de um passeio que ele fez no Museu da Pessoa. A coisa mais importante do ser humano é a narrativa. A gente já leu essa parte, né? Quando ele perde a narrativa, ele perde a vida dele. Narrativa é seguir valores, é seguir prioridades, é seguir o que você acha mais importante, é seguir sua religião ou não. Isso é narrativa, te ajuda a viver. Ser a narrativa é como um ator no palco sem saber o roteiro. Então, é a sua história de vida. Você vai contar, então, um dia inesquecível. No exercício 1 aí da página 12, está falando para você fazer um mapa circular das ideias que aconteceu naquele dia marcante. Então, em volta nesse círculo, você vai colocar, então, as partes principais. Por isso que eu enviei aquele vídeo, né, os vídeos, para você ver como o professor fez, tá? Depois, na página 13, você vai organizar as suas ideias desse mapa, o mapa da página 12, numa sequência. O que veio primeiro e o que veio depois? Vai fazer uma ordem cronológica, uma ordem sequencial desses acontecimentos, desse dia inesquecível. Esse é o momento para lembrar-se de mais detalhes, algo que foi interessante neste dia. Então, você vai fazer uma sequência. Veja que tem uma setinha para você seguir, tá bom? Depois, na página 14, nós temos, então, a parte da produção mesmo, do nosso relato pessoal. Então, olha lá, você vai produzir a sua narrativa, esse dia inesquecível, você vai escrever, compor, então, você vai escrever esse texto. Lembrando de parágrafo, ponto final, vírgula. Professora, eu posso primeiro fazer um rascunho e depois passar a limpo aqui? Pode, fique à vontade. Depois, então, de fazer esse roteiro, então você vai utilizar esse roteiro que você fez na aula passada, nessa aula, aqui ó, a aula 7, e aí você vai seguir essa sequência de atividades que você fez nesse dia, né, inesquecível. Você pode relembrar algumas características do relato pessoal que a gente estudou essa semana e depois você vai escrever esse dia. Nós temos aqui essas linhas, tanto na página 14 como na página 15. Você vai escrever. Professora, posso escrever com letra de forma? Pode. Professora, eu posso escrever com letra cursiva? Pode também. Então, você vai escrever certinho, terminando, quando você terminar, e aí você vai fazer o quê? Uma verificação de aprendizagem que está na página 15. Então, olha lá, critérios. Então, você vai ver sim ou não, tá? Eu segui a sequência de fatos? Eu segui a sequência, né, na ordem que os fatos aconteceram? Eu contei onde a história aconteceu, o lugar, você tem que lembrar do lugar onde aconteceu essas ações, tá bom? Eu narrei os fatos em primeira pessoa. Antes de você fazer o texto aqui na página 14, leia a revisão aqui, o roteiro de revisão, porque assim você segue uma sequência, tá?
Eu falei dos meus sentimentos, lembra que a gente conversou que o relato pessoal fala bastante sobre os sentimentos da pessoa? Eu registrei a minha opinião, como eu estava sentindo naquele momento. Eu usei letra maiúscula no início das frases, se você usou letra cursiva, dá para ver, né? Eu usei pontuação de forma adequada, ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, aspas. O que você achar melhor dentro do texto que você vai colocar. Você usou sinal de pontuação? Você usou algum sinal de pontuação? Você usou o parágrafo de um dedo, que a gente já estudou sobre isso na aula presencial, principalmente? O parágrafo de um dedo? Você usou? Então, você vai colocar sim ou não. Então, uma ideia para melhorar. Então, em cada momento, uma ideia para melhorar. O que você pode fazer? Você faz, então, esse texto e você pode revisar e depois pode corrigir, tá bom? Eu tô dando esse momento para vocês, então, corrigirem o texto antes de mandar para a professora, tá bom? Para você saber como o seu texto está, para a gente começar a fazer uma correção textual também, certo? Terminando de fazer essas atividades, principalmente essa da página 14, por favor, envie para a professora para ela ver como você está escrevendo, tá bom? E quem tá lá presencialmente vai fazer comigo, tá? Vai fazer essa parte comigo, tá bom? Então, olha lá. Essa é a aula de português. Na aula de matemática, a gente vai ver multiplicação. Multiplicação com 3 números. Então, olha lá. 1. Vera e Marcos estavam brincando com cartas coloridas, amarela, verde e vermelha. Eles deveriam descobrir a quantidade de cartas que estava sobre a mesa, sem contar cada uma delas. Então, o que eles poderiam ter feito? Eles podem descobrir as cartas que há na mesa? Será que eles conseguem descobrir as cartas que há na mesa? Eles podem, então, fazer aquele cálculo, né? Que eu falei para vocês. Do lado e o quê? Vertical e horizontal. No amarelo, lá, vertical e horizontal. Na vertical, nós temos dois, tá? E aí, você conta assim, 2, 3. 2 vezes 3, 6. O verde, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, olha lá. 6 mais 6 mais 6 mais 6, tá? Então, olha lá. Dá para fazer assim, tá? B. Observando que há 4 grupos de cartas de cores diferentes e que cada grupo é formado por 2 fileiras com 3 cartas em cada uma, Vera e Marcos descobriram o número de cartas sobre a mesa. Como? Fazendo 2 vezes 3. 2 vezes 3. Quantas cores nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 cores. Então, 2 vezes 3 vezes 4. Então, olha lá. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 6 vezes 4, 24, né? Ou você pode fazer assim, ó. 4 vezes 3... 4 vezes 3, 12. Olha lá, eu calculei diferente. Primeiro, fiz 4 vezes 3 para descobrir a quantidade de cartas em cada fileira. E depois, multipliquei o resultado pela quantidade de fileiras. Então, 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24, que saiu o mesmo resultado, né? Havia, então, 24 cartas sobre a mesa. Ao multiplicarmos, então, o 2, o 3 e o 4 de modos diferentes, nós obtemos o mesmo resultado. Eu já falei sobre isso, que a multiplicação, se você mudar os números de posição, o resultado será o mesmo, tá? Para multiplicar 3 números, primeiro multiplicamos 2 deles, tá? E em seguida, o resultado, a gente pega o resultado dessa multiplicação e multiplica pelo terceiro número, tá bom? Então, olha lá, exercício da página 117. 2. Resolva as multiplicações de 2 maneiras diferentes. Então, olha lá, letra A. 1 vezes 3 vezes 2, tá? Então, olha lá. Primeiro você faz 1 vezes 3, dá 3, vezes 2. 3 vezes 2, 6. Ou você pode fazer também o contrário ali. 1 vezes 3, então faz 3 vezes 2 primeiro. E 1 vezes 6, 6, que sai o mesmo resultado. Então, mudando a posição da multiplicação, vai ser o mesmo resultado. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Tá bom? No exercício B. No C, 2 vezes 0 vezes 5.
Lembrando que todo número vezes 0 é igual a 0. Então, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. E ali, 2 vezes 0 vezes 5. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 0, 0. Então, todo número vezes 0 é igual a 0. A gente já falou sobre isso na aula. D. 4 vezes 1, 4 vezes 6. 4 vezes 1, 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou 4 vezes 1 vezes 6. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 6, 24. Então, vejam que são os mesmos resultados, tá? 3. Podemos fazer multiplicações usando a calculadora. Quando uma calculadora é ligada, aparece no visor o número 0. Né? Quando a gente liga a calculadora, aparece o 0. Para fazer 5 vezes 7, então temos que apertar o 5, o vezes e o 7. E o igual. E aí vai aparecer a resposta, 35. Para fazer 2 vezes 3 vezes 4, então você faz assim, aperta o 2, o x, o 3, o x, o 4 e o igual. E aí vai aparecer o 24, tá? Para fazer os cálculos a seguir usando uma calculadora, registre os resultados. Então, você vai usar uma calculadora. Se você não tiver calculadora, pode também calcular sem nenhuma calculadora, que é até melhor. 4 vezes 8. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2 vezes 4, 32. 2 vezes 2 vezes 8, 32. Vejam que tem o mesmo resultado, tá bom? Depois, B. O que é possível perceber nas multiplicações do item A? Que os resultados são os mesmos, mas as duas últimas multiplicações têm um valor a mais, tá vendo? Tem um número a mais. E tem o quê? O mesmo valor, tá multiplicando por 3 números, tá bom? Vejam que a gente dividiu o número 8 no segundo pontinho, né? 8 ficou 4 e 4. E no último pontinho, que é o terceiro pontinho, a gente dividiu 4 em 2 e 2, tá bom? E que dá o mesmo resultado. C. Se você tivesse uma calculadora com a tecla 4 quebrada, como você iria calcular 4 vezes 9? Então, você iria o quê? Você iria fazer a mesma coisa. Pega o número 4 e pensa o seguinte, 2 mais 2 igual a 4. Então, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 9. 2 vezes 2 vezes 9, tá? Entenderam? E aí, você tira o quê? A resposta, tá bom? Aí, olha só, 2 vezes 2, 4, 4, então 4 vezes 9, 36, tá bom? E aí, você consegue seguir a sequência, mesmo não tendo essa tecla dentro da sua calculadora, se ela estiver quebrada. Então, você tem que saber fazer esses jogos, né, matemáticos dentro da sua cabeça, ok? Se organizando para fazer essas contas, tá bom? Essa é a aula de hoje. É uma aula mais curta, porque eu deixei para vocês realizarem a produção de texto. Essa produção de texto é uma produção importante. Então, façam com calma, tranquilamente, e depois enviem para a professora, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, bom descanso. Quem não colocou em ordem as atividades, coloque em ordem as atividades, enviem as fotos que tiver que enviar. Às vezes eu deixo o telefone desligado, o WhatsApp desligado, porque eu estou fazendo outras coisas, né? Mas depois eu olho e marco a sua presença naquele dia, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês e até a semana que vem. Tchau!